Alto. Antes de prosseguir, pare e respire fundo, porque o que você está prestes a ler é a história de uma queda tão estrondosa que o deixará sem fôlego. Você acha que conhece os tubarões dos negócios? Prepare-se para conhecer a baleia azul que se movia silenciosamente sob a superfície. Se você já subestimou alguém, esta história é para você. Vamos começar. O peso de um terno sob medida da prestigiada alfaiataria bronze sentia-se como uma armadura para Ricardo Solis, um homem que se considerava o rei de São Paulo. Esta noite não era apenas uma celebração, era uma coroação. Ele estava prestes a ascender ao conselho de administração da Solis em Pardo Global, uma posição que solidificaria o seu lugar entre os titãs da indústria. Ele ajeitou as abotoaduras de platina, cujo brilho no espelho só era superado pela fria ambição dos seus olhos. Ao seu lado, uma visão em seda esmeralda, estava Penélope, o seu belo e submisso segredo. Ricardo trazia o seu futuro para uma festa destinada a honrar o seu passado, um passado que estava mais do que disposto a descartar. Começando pela mulher que ainda usava o seu apelido, ele estava prestes a descobrir que quando se constrói um império sobre uma base de mentiras, o colapso não só faz barulho, como cria uma onda de choque. O penthouse no bairro dos Jardins era um monumento ao sucesso. Ou, mais precisamente, a percepção que Ricardo Solis tinha dele. Abrangendo 2 andares com vistas panorâmicas sobre o Parque Ibirapuera, era menos um lar e mais uma galeria curada de riqueza. Móveis italianos minimalistas repousavam sobre vastas extensões de mármore branco, e as paredes eram adornadas com arte abstrata que Ricardo nem gostava nem entendia, mas que tinha sido selecionada por um consultor de alto preço pelo seu significativo potencial de investimento. Era um espaço frio e impessoal, um reflexo perfeito do casamento que albergava. Carmen Solis estava junto às janelas do chão ao teto, observando enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar como um tapete de estrelas caídas. Ela segurava um tablet, cujo ecrã cintilava com complexos fluxos de dados e linhas de código. Para qualquer outra pessoa, seria indecifrável. Para ela, era uma sinfonia. Durante os últimos 3 anos, esta tinha sido a sua vida real, a sua verdadeira paixão, realizada nas horas tranquilas da meia-noite e antes do amanhecer, a um mundo de distância dos almoços de caridade e dos jantares sociais que constituíam a sua vida pública, como a senhora Solis. Ela ouviu o suave clique da porta do quarto e não precisou de se virar para saber que Ricardo estava lá, impaciente pela sua grande noite. O ar de repente ficou mais pesado, carregado com o seu ego colossal. "Você não está pronta", sentenciou ele com a sua voz, um barítono suave, tingido de impaciência. Não era uma pergunta. Carmen finalmente virou-se. Vestia umas calças pretas simples e elegantes e um pullover de cachemira. O seu cabelo escuro estava preso e o seu rosto estava sem maquilhagem. Parecia confortável, concentrada e completamente deslocada para o glamour esperado da noite. "Eu não estava a pensar ir, Ricardo. Nós conversamos sobre isso", disse ela calmamente, sem desviar os olhos dos dele. "Você disse que era um assunto da empresa e que a minha presença seria uma distração." A mentira tinha sido tão transparente, tão insultuosa na sua falta de esforço, mas ela tinha a deixado passar. Discutir com Ricardo era como lutar com fumo. Era impossível de agarrar e você só terminava a cheirar a sua própria autossuficiência. Ricardo bufou, endireitando o nó da sua gravata de seda. Isso foi antes de Alistair Pardo mencionar especificamente
que estava ansioso por vê-la. Fica mal se a esposa do homenageado não aparecer. Parece instável. Ele não se importava com os desejos de Alistair. Importava-se com as aparências. Uma esposa ausente poderia sugerir problemas conjugais, e qualquer indício de problemas era uma fissura na fachada perfeita que ele passara a vida a construir. Instável? Repetiu Carmen, um sorriso tênue e irônico a surgir nos seus lábios. E como chamaria o ato de trazer a sua assistente executiva a um evento de gala como sua acompanhante? É essa a nova definição de estabilidade? Ela sabia sobre Penélope Vega. Claro que sabia. As sessões de estratégia noturnas, as viagens de negócios repentinas para destinos românticos, o cheiro persistente de um perfume diferente nos seus fatos. Ricardo não era um mestre da espionagem. Era simplesmente arrogante o suficiente para acreditar que ela era estúpida ou dócil demais para perceber. A mandíbula de Ricardo apertou-se. Atravessou o chão de mármore, os seus sapatos de couro caros a ressoar na sala cavernosa. Parou à frente dela, usando a sua altura para se impor. Era uma tática de intimidação clássica, uma que tinha perdido o seu poder há anos. Penélope é um membro valioso da minha equipa. A sua presença é profissional, disse ele, baixando a voz para um rosnado baixo e ameaçador. Esta é a minha noite, Carmen, o culminar de 20 anos de trabalho. Não tente estragá-la com seus ciúmes insignificantes. Você tem tudo o que uma mulher poderia desejar. Este apartamento, os cartões de crédito, a posição social. Tudo o que peço em troca é que cumpra o seu papel. E esta noite, o seu papel é ou aparecer e sorrir, ou ficar aqui e permanecer invisível. Você escolhe. Ele acreditava que lhe estava a oferecer um ultimato. Na verdade, estava a dar-lhe um presente. Carmen olhou do seu rosto frio e desdenhoso para o tablet que segurava na mão. No ecrã estava a confirmação final de uma ronda de financiamento inicial que ela acabara de fechar. 50 milhões de euros. A sua empresa, Auratech, uma empresa que ele tinha ridicularizado, chamando-lhe o seu pequeno hobby de informática, estava agora avaliada em $250 milhões. Era um segredo que ela guardava a 7 chaves. Um mundo do qual ele não fazia parte. Um sucesso que ele não podia reivindicar. Você tem razão, Ricardo, disse ela, sem que a sua voz traísse qualquer emoção. É a sua noite. Você deve aproveitá-la exatamente como melhor lhe parecer. Virou-se para a janela, as luzes da cidade refletidas nos seus olhos determinados. Ele não gostaria de ser uma distração. Ele tomou o acordo plácido como submissão, tal como era suposto. Um sorriso presunçoso desenhou-se no seu rosto. Ele tinha ganho. Ele sempre ganhava. Bom, disse ele, virando-se. Farei com que o motorista a leve para a casa da sua mãe de manhã. Estarei ocupado este fim de semana. Ele saiu, o cheiro da sua colônia, uma fragrância aguda e agressiva chamada Invencível, pairando no ar como um poluente. Carmen não o viu sair. Ela já estava de volta ao trabalho, os seus dedos a voar sobre o ecrã. Ele acreditava que o seu mundo era este apartamento, estas joias, o seu apelido. Ele não fazia ideia de que ela estava a construir um mundo completamente novo para si mesma, um mundo onde ele nem sequer existia. E esta noite, enquanto ele celebrava uma promoção que pensava merecer, ela estaria a fechar o acordo que finalmente a libertaria. A ironia era tão rica, tão deliciosa, que quase se pôs a rir. Ele queria que ela fosse invisível. Estava prestes a ver o seu desejo cumprido de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. A estreia da amante Penélope Vega traçou a borda da sua taça de champanhe, o vidro frio contra os seus dedos nervosos.
estava sentada na parte de trás do Maybach com o motorista de Ricardo, os assentos de couro macio, a um mundo de distância do seu apertado estúdio em Grácia, Barcelona. O vestido esmeralda brilhava sob as luzes da cidade enquanto se dirigiam rapidamente para o Hotel Palace de Madrid. O vestido era um presente de Ricardo. Claro, tudo era um presente de Ricardo. Era um vestido lindo, mas parecia um disfarce, e ela sentia-se como uma impostora. Tinha apenas 26 anos, era brilhante e ambiciosa, mas estava irremediavelmente enredada. Quando ingressou na Solis & Pardo como analista júnior há 2 anos, Ricardo Solis era uma lenda, um nome sussurrado irreverentemente nos corredores. Era brilhante, impiedoso e cativante. Quando a sua atenção se focou nela, sentiu-se como se tivesse sido ungida. Ele a promoveu a sua assistente executiva, a aconselhou e depois a seduziu. Ele pintou um belo quadro do futuro deles, um divórcio complicado, mas necessário. Uma nova vida juntos, onde ela seria a sua parceira em todos os sentidos da palavra. Ele dizia que Carmen era uma relíquia de uma vida anterior, uma esposa socialite que não o compreendia a ele nem a sua ambição. Penélope sussurrou-lhe: "Ela é a minha igual, o meu futuro." Ela escolheu acreditar nele, agarrando-se a essas promessas como a um salva-vidas. Esta noite deveria ser o primeiro passo para esse futuro. Nervosa, a voz de Ricardo cortou os seus pensamentos. Ele aproximou-se, colocando a sua mão no joelho dela. O seu toque era possessivo, confiante, um pouco, admitiu ela com a sua voz mal um sussurro. "Ricardo, você tem a certeza disto? Entrar com você? Toda a gente vai saber. E a sua esposa, Ricardo?" Ela fez um gesto de desdém. "Carmen não é um problema." Ela concordou em ser discreta. Ela entende o acordo. Esta era outra das suas mentiras casuais, concebidas para a tranquilizar, mas picava a consciência de Penélope. Fazia a sua esposa soar como uma parceira de negócios a concordar com uma fusão, não como uma mulher a ser publicamente humilhada. E o Sr. Pardo pressionou. Alistair Pardo era o patriarca da firma, um ícone do dinheiro antigo com reputação de integridade e baixa tolerância a escândalos. Alistair só se preocupa com uma coisa: os resultados. A minha divisão tem registrado lucros recordes durante 8 trimestres consecutivos. Eu ganhei a ele e aos nossos acionistas centenas de milhões de euros. Eu não vou comprometer a minha promoção por algo tão trivial como a minha escolha de acompanhante para o jantar, disse Ricardo com uma confiança inabalável. Esta noite, Penny, é sobre poder. É sobre mostrar a todos que eu faço o que quero, que eu tenho o que quero e que eu te quero a ti. Ele inclinou-se e beijou-a. Um beijo duro e possessivo que sabia a uísque caro e autossatisfação. Penélope devolveu o beijo, mas um nó de ansiedade apertou-lhe o estômago. Ela era uma aposta, a maior aposta na carreira de Ricardo. Ele estava a apostar toda a sua reputação em ser demasiado poderoso para cair, e ela estava a apostar o seu futuro ao lado dele. Quando o carro parou na grande entrada do Palace, ladeado por repórteres e fotógrafos para as páginas de sociedade, a realidade atingiu-a. Isto não era um jantar tranquilo, era uma declaração pública. Ricardo estava a usá-la como um comunicado de imprensa humano para anunciar o fim do seu casamento. O chip do motorista abriu a porta e o ar fresco da noite irrompeu, trazendo consigo o som dos obturadores das câmaras, a clicar como um enxame de insetos. Ricardo saiu primeiro, um herói conquistador, a desfrutar dos flashes.
Depois virou-se e estendeu-lhe a mão. Pegá-la era o ponto de não retorno. O seu rosto estaria em todos os jornais financeiros e colunas de mexericos de manhã. Ricardo Solis e Morena Misteriosa. Ela já não seria Penélope Vega, a jovem analista brilhante. Seria a outra mulher, a destruidora de lares, a amante. Por um fugaz segundo ela hesitou. Poderia encolher-se nas sombras do carro, dizer ao motorista para a levar para casa e salvar o que restava da sua reputação. Poderia voltar para a sua vida, sem presentes, sem adornos, mas dela. Mas então viu a expressão no rosto de Ricardo enquanto a esperava. A confiança suprema, a promessa de um mundo de poder e luxo nos seus olhos. Ele não estava apenas a oferecer-lhe a sua mão, estava a oferecer-lhe o mundo. Ou assim parecia. A vida que ele prometia era inebriante. Um canto de sereia para uma rapariga que crescera sem nada. Respirou fundo, endireitou os ombros e colocou a sua mão na dele. O vestido esmeralda, as joias emprestadas, o cabelo cuidadosamente penteado. Agora era a sua armadura. Saiu do carro e entrou na luz ofuscante dos flashes, unindo o seu braço ao de Ricardo. Já não era apenas Penélope Vega, era o futuro de Ricardo Solis. Era um papel para o qual ela tinha apostado tudo para interpretar, e só podia rezar para que o preço não fosse demasiado alto. O salão de baile da Catedral Capitalista. O salão de baile do Palace era uma catedral do capitalismo. Tetos altíssimos cobertos de folha de ouro e 3 colossais lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, lançavam uma luz quente e brilhante sobre a multidão reunida. O ar vibrava com um murmúrio baixo de conversas poderosas, uma sinfonia de conselhos de ações, manobras políticas e mexericos discretos, tudo pontuado pelo tilintar de taças de cristal cheias de champanhe vintage. Este era o coração palpitante da elite financeira de São Paulo, e esta noite, Ricardo Solis era o seu convidado de honra. Ele fez a sua entrada com Penélope de braço dado, e uma onda de silêncio espalhou-se pela sala. Não foi um silêncio respeitoso, mas um vazio de choque. As conversas falharam a meio da frase. As cabeças viraram-se, primeiro com curiosidade, depois com espanto descarado. Todos os olhos na sala registraram os mesmos factos. Ricardo Solis, o homem do momento, tinha chegado. Não com a sua esposa elegante e socialmente impecável, Carmen, mas com uma mulher impressionantemente bonita e conspicuamente jovem que nunca tinham visto antes. Ricardo deleitava-se. Este era exatamente o efeito que ele desejava. Era uma campanha de choque e espanto travada no campo de batalha da percepção social. Deslizou pela sala com um sorriso presunçoso e triunfante colado ao seu rosto, acenando a colegas e rivais por igual. Era um predador a marcar o seu território. E Penélope, bela e nervosa no seu vestido esmeralda, era a bandeira que ele estava a afincar. "Ricardo, seu velho cão!" trovejava um homem corpulento chamado Walter Guzmán, chefe de um banco de investimento rival. Os seus olhos foram para Penélope e voltaram a subir, com um sorriso lascivo a espalhar-se pelo seu rosto. Sempre a fechar os negócios mais ambiciosos, Ricardo riu, um som cordial e artificial. "Walter, que prazer vê-lo. Gostaria de lhe apresentar Penélope Vega, a minha assistente executiva. Ela tem sido fundamental para o sucesso da nossa divisão este ano." Ele enfatizou o seu título, um escudo frágil de profissionalismo que não enganou ninguém. Penélope ofereceu um sorriso tenso e um aperto de mão cortês, sentindo os olhos de Walter demorarem-se nela, tempo demais. Sentia-se como um cavalo premiado a ser exibido num leilão, o seu valor avaliado e o seu propósito silenciosamente entendido por todos na sala.
Os sussurros seguiram-nos enquanto eles se embrenhavam na multidão. Isso não é Carmen. Descarado mesmo para ele. Deve ter 20 anos a menos. Onde diabos está a esposa dele? Ricardo estava surdo para isso. Ou talvez simplesmente interpretasse o choque como admiração pela sua audácia. Moveu-se de grupo em grupo, aceitando felicitações. O seu braço envolto possessivamente à volta da cintura de Penélope. Ele estava a ser o centro das atenções, apresentando-a aos titãs da sua indústria, homens com apelidos como Duque e Vilar. Para seu crédito, Penélope manteve-se firme. Era inteligente e versada na linguagem do seu mundo, falando com confiança sobre as tendências do mercado e as projeções do quarto trimestre. Alguns dos homens estavam impressionados, mas as mulheres olhavam-na com uma mistura de pena e desprezo. Elas eram as esposas, as Carmen deste mundo, e em Penélope viam uma ameaça, um clichê e um futuro de solidão. Ricardo finalmente conduziu-a à mesa principal, reservada para o convidado de honra e os sócios seniores da empresa. Sentado à cabeceira da mesa estava o homem que Ricardo tanto venerava como procurava conquistar, Alistair Pardo. O senhor Pardo, com cerca de 70 e poucos anos, tinha uma mecha de cabelo perfeitamente branco e olhos da cor de um céu de inverno. Ele carregava o seu poder não como a armadura nova e brilhante de Ricardo, mas como um casaco confortável e bem usado. Inspirava respeito sem ter de o exigir. Quando Ricardo se aproximou, o olhar do Sr. Pardo pousou em Penélope, e a sua expressão, geralmente uma máscara de neutralidade educada, tensionou-se quase imperceptivelmente. Ricardo, disse o Sr. Pardo com uma voz calma, mas com uma autoridade inegável. Parabéns por um ano estelar. Obrigado, Alistair. Significa o mundo vindo de você. Sorriu Ricardo, praticamente a irradiar orgulho. Você conhece a minha assistente executiva, Penélope Vega. Os frios olhos do Sr. Pardo encontraram os de Penélope. Ele sentiu-a lenta e deliberadamente. Senhorita Vega. Não havia calor na sua saudação. Depois olhou à volta da mesa, para o assento vazio, ao lado de Ricardo. Ela não se junta a nós esta noite? A franqueza da pergunta momentaneamente desestabilizou Ricardo. Ele esperava os sussurros, os mexericos, mas não uma pergunta direta do homem que presidia o conselho. Ele recuperou rapidamente, a sua voz suave, como seda. Infelizmente, Carmen sente-se um pouco indisposta. Envia as suas sinceras desculpas e os seus parabéns. Claro, a mentira foi sem esforço. Praticada. Alistair Pardo manteve o olhar de Ricardo durante um longo momento. Não desafiou a mentira, mas também não a aceitou. Simplesmente ficou a olhar, e nesse olhar silencioso e inquietante foi emitido um julgamento. Depois voltou a sua atenção para os papéis que tinha à sua frente, um descarte subtil, mas claro. A interação deixou Ricardo a sentir um vislumbre de mal-estar pela primeira vez naquela noite. Ele esperava que Pardo respeitasse a sua jogada de poder, que a visse como a marca de um homem que toma o que quer, uma qualidade pela qual o próprio Pardo era famoso. Mas a reação do velho tinha sido fria, desaprovadora. Ricardo afastou-o rapidamente. Não importava. Em 30 minutos, Pardo levantar-se-ia naquele palco e anunciaria a sua promoção ao conselho. Ele seria intocável. A velha guarda estava a sair e ele era o futuro. Apertou a mão de Penélope debaixo da mesa, um gesto de tranquilidade que era mais para ele do que para ela. Ele tinha feito a sua jogada. Tinha feito a sua aposta. Toda a sala estava a olhar. Tudo o que restava era recolher os seus lucros. À medida que o serviço de jantar começava, o choque inicial da entrada de Ricardo
fundiu-se numa nuvem de mexericos densa e palpável. Flutuava entre as mesas, transportado em tons sussurrados que eram mal audíveis sobre o quarteto de cordas a tocar suavemente no canto. O tilintar dos talheres contra a porcelana fina era um contraponto ao murmúrio implacável da especulação. Penélope sentia-se como se estivesse sob 1000 microscópios, cada pessoa a dissecar o seu vestido, a sua juventude, a sua própria presença ao lado de Ricardo. Finalmente ele fez isso, sussurrou Beatrice Hawthorne, uma socialite cujo marido dirigia um importante hedge fund. Inclinou-se para uma amiga, o seu colar de diamantes a brilhar. Sempre soube que ele tinha uma veia vulgar. Carmen é uma santa por ter aguentado tanto tempo. Não é só uma santa, é a personificação da classe, respondeu a sua amiga, uma mulher chamada Carla, tomando um gole delicado do seu vinho. Ela é a razão pela qual ele entrou no clube St. Andrews. Ele era apenas um assaltante corporativo brutal antes de ela polir as suas asperezas. E agora, olhe para ele, trouxe a sua secretária para a sua própria festa de promoção. É positivamente medieval. Numa mesa próxima, um grupo de executivos juniores de Ricardo observava com uma mistura de espanto e terror. Essa é uma jogada de poder que eu nem tentaria num videojogo, sussurrou um deles, um jovem chamado Bernardo, para o seu colega. Não é poder, é suicídio, respondeu outra, Sara, que tinha trabalhado com Carmen numa junta de caridade. Ele não tem ideia de com quem está casado, pensa que ela só organiza festas e escolhe flores. Sara apenas abanou a cabeça, um sorriso triste no rosto. É um tolo, Bernardo troçou. Um tolo que está prestes a ser nomeado membro do conselho de uma empresa Fortune 500. Parece que está a funcionar. Ricardo, alheio às nuances do julgamento da sala, estava no seu elemento. Confundiu os olhares com admiração e os sussurros com conversas sobre o seu inegável sucesso. Segurou a mão de Penélope sobre a mesa, uma exibição pública de posse. Falou em voz alta sobre os seus planos para a nova divisão que iria liderar, a sua voz a ressoar com confiança. Penélope, no entanto, estava muito consciente da temperatura real da sala. Podia sentir os olhares gélidos das esposas e os olhares especulativos dos homens. Tentou iniciar uma conversa para provar que era mais do que o ornamento que Ricardo a estava a tratar, mas as suas palavras pareciam vazias. A sua mente continuava a voltar a Carmen Solis. Ela só a tinha visto uma vez, à distância, numa festa de Natal da empresa há um ano. Carmen tinha sido elegante, calorosa e irradiava uma inteligência sem esforço que fazia as pessoas inclinarem-se para ouvir. Ela era, Penélope tinha de admitir, tudo o que ela não era. E Ricardo estava a descartar aquela mulher por ela. O pensamento era simultaneamente inebriante e aterrador. Do outro lado da sala, Alistair Pardo observava o espetáculo do seu lugar na mesa principal. Comeu as suas ostras grelhadas com uma precisão lenta e metódica, o seu rosto uma máscara indescritível, mas os seus olhos não perderam nada. Viu a forma como Ricardo estufou o peito, desejando a multidão. Viu o tremor nervoso na mão de Penélope enquanto ela procurava o seu copo de água. Viu os olhares de pena e os sorrisos de desprezo trocados em todo o salão de baile. O seu advogado principal, um homem de olhos afiados chamado Roberto Conel, inclinou-se. Isto fica mal, Alistair. A imprensa vai divertir-se. É um problema de caráter. Pardo largou o garfo deliberadamente. Olhou para Conel com o seu olhar de aço. O caráter é tudo, Roberto. Um homem que desonra publicamente a pessoa que ajudou a construir os seus alicerces
É um homem em quem não se pode confiar, com os alicerces de uma corporação multinacional. Ele pensa que a lealdade é uma rua de sentido único. Ele vê as pessoas como ativos a alavancar ou passivos a descartar. Então, o que você vai fazer? Perguntou Roberto a voz baixa. A promoção já foi aprovada pelo conselho, é apenas um anúncio. Alistair Pardo pegou no seu copo de vinho, agitando o líquido vermelho escuro. Um sorriso críptico brincou nos seus lábios. O conselho aprovou a promoção com base num conjunto de suposições. Uma dessas suposições era o bom julgamento de Ricardo. Outra suposição mais crítica fez uma pausa, tomando um gole lento. Baseava-se numa aquisição iminente da qual Ricardo não sabe nada. Uma aquisição destinada a tornar-se a nova pedra angular de toda a sua divisão. Roberto parecia confuso. Que aquisição? O sorriso de Pardo alargou-se ligeiramente. Às vezes, os ativos mais valiosos são aqueles que não conseguimos ver, mesmo quando vivem debaixo do nosso próprio teto. Ele pousou o copo e acenou com a cabeça em direção ao palco, onde o mestre de cerimônias se aproximava do pódio para começar os discursos. Acho que é hora do evento principal da noite. Eu, por mim, estou ansioso para fazer o meu brinde. Roberto observou o homem idoso, uma sensação de pressentimento e emoção a misturar-se no seu estômago. Isto já não era apenas uma festa de promoção. Era um tabuleiro de xadrez, e Alistair Pardo, o grande mestre, estava prestes a fazer um movimento que mudaria todo o jogo. Os sussurros nas taças de cristal estavam prestes a tornar-se um rugido ensurdecedor, enquanto Ricardo se deleitava no centro das atenções. No Palace, a jogada final. Carmen Solis estava numa diferente catedral de poder. Ela estava no 60º andar de um arranha-céus no distrito financeiro de Barcelona, numa sala de reuniões estéril com paredes de vidro com vista para a brilhante extensão do centro da cidade. O Araqui não estava cheio de perfume e champanhe, mas da tensão elétrica de uma negociação de alto risco que acabara de chegar à sua conclusão. Do outro lado da mesa de mogno polido estavam a equipa legal de Alistair Pardo, liderada por Roberto Conesa, e uma delegação do Departamento de Fusões e Aquisições da Solis em Pardo Global. Carmen estava ladeada pelos seus dois cofundadores, David Chen, um gênio programador que era o arquiteto da sua plataforma, e Maria Flores, uma maga da logística e operações. A mesa estava cheia de chávenas de café vazias, pastas de documentos legais e a aura palpável de exaustão e euforia. Durante as últimas 72 horas, eles tinham estado trancados nesta sala, finalizando os detalhes do acordo. Solis Pardo Global estava a adquirir a sua empresa, Auratec, pela impressionante quantia de 1.200 milhões de euros. Auratec era a sua criação, nascida da frustração de ver os sistemas ineficientes e arcaicos usados pelas organizações sem fins lucrativos com as quais ela tinha trabalhado. Ela tinha concebido uma plataforma logística impulsionada por IA que podia revolucionar a gestão da cadeia de suprimentos, não só para organizações sem fins lucrativos, mas para qualquer empresa global. Enquanto Ricardo descartava o seu trabalho como um hobby, ela estava a construir um império em modo furtivo, despejando as horas solitárias do seu casamento vazio em código, estratégia e inovação implacável. As últimas linhas vermelhas estão incorporadas, anunciou Roberto Conesa, com voz cansada, mas respeitosa, e empurrou um documento final sobre a mesa. Tudo o que resta é a sua assinatura, Sr. Solis. Sr. Solis? Ele tinha tratado pelo seu título profissional
durante toda a semana. Nem uma única vez mencionara a sua ligação a Ricardo. Alistair Pardo insistira nisso. Ele estava a comprar a sua empresa pela sua genialidade, não pelo seu apelido. Era um nível de respeito que Ricardo nunca lhe tinha mostrado. Carmen pegou na caneta pesada e cara. Isto era tudo, o culminar de anos de trabalho secreto, de acreditar em si mesma, quando o seu próprio marido a via como nada mais do que um ornamento. A sua mão estava firme enquanto assinava o seu nome, a tinta fluindo numa caligrafia suave e segura. Sentiu-se menos como um fim e mais como um começo. Enquanto os advogados começavam a recolher os documentos, o seu telemóvel vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de texto de Sara, a sua amiga da junta de caridade. Ele está aqui com ela. Seguiu-se uma foto. Ricardo radiante com Penélope de braço dado. O esmeralda do seu vestido, um corte de cor contra a multidão. Carmen olhou para a imagem e não sentiu nada. A dor aguda da traição tinha arrefecido há muito tempo, transformando-se numa resolução dura e clara. Ela não via um marido adúltero, via um passivo, um homem tolo e arrogante a fazer um espetáculo de si mesmo. Então chegou uma segunda mensagem de texto de Sara. Alistair Pardo perguntou onde você estava. Ricardo disse que você estava doente. Isso provocou algo, não dor, mas uma raiva fria e calculada. Ele estava a usá-la como escudo, a mentir ao mesmo homem com quem acabara de passar 3 dias a negociar. Um homem que sabia exatamente onde ela estava e o que estava a fazer. Maria viu a expressão no rosto dela. Tudo bem, Cat? Carmen levantou os olhos do seu telemóvel. Um sorriso lento e determinado espalhou-se pelo seu rosto. Tudo está perfeito, disse ela. Levantou-se, a sua postura a irradiar um poder recém-descoberto. Cavalheiros, Maria, David, obrigado pelo vosso incrível trabalho. Acho que temos uma celebração para ir. Roberto olhou para o relógio. A festa no Palace já está bem avançada. Eu sei, disse Carmen, os seus olhos a brilhar. Eu não gostaria de perder o brinde. 45 minutos depois, um carro preto parou no Grand Palace. A imprensa tinha se dispersado na sua maioria, mas alguns rezagados permaneceram. Quando a porta se abriu, ficaram atônitos ao ver Carmen Solis sair. Ela não vestia o esperado vestido de noite. Usava a mesma roupa que tinha usado para fechar o maior negócio da sua vida. Um tailleur pantalão azul meia-noite, feito sob medida, que era o epítome do poder corporativo, combinado com uma simples blusa de seda. O seu cabelo estava preso num coque elegante, e a sua única joia era um par de súbitos brincos de diamantes. Parecia menos uma esposa socialite e mais uma CEO. Parecia a dona do edifício. Caminhou pelo hall do hotel, os seus saltos a clicar com determinação no chão de mármore. Ela não precisava de ser anunciada. Quando parou na entrada do salão de baile, uma onda de reconhecimento espalhou-se pela sala. Os sussurros começaram de novo, mas desta vez eram diferentes. Não era apenas choque, era confusão, intriga. A mulher que supostamente estava em casa, doente, estava aqui. E ela não parecia doente, parecia formidável. Os seus olhos percorreram a sala, ignorando as dezenas de rostos atônitos até se fixarem na mesa principal. Viu Ricardo, que estava no meio de uma história egocêntrica, de costas para a porta. Viu Penélope, que parecia pálida e afetada. E viu Alistair Pardo, que a olhou diretamente. Ela encontrou o seu olhar e deu-lhe um subtil, quase imperceptível, aceno de reconhecimento. O mestre de cerimônias estava no pódio. E agora é a minha grande honra apresentar o presidente do conselho,
o líder visionário da Solis em Pardo Global, o Sr. Alistair Pardo, que deseja propor um brinde. Carmen sorriu. A sua sincronia era perfeita. Começou a caminhar lenta e deliberadamente para a frente da sala, uma convidada invisível que estava prestes a tornar-se o centro do universo de todos. Um silêncio respeitoso caiu sobre o salão de baile do Grand Palace, quando Alistair Pardo, um homem cujas palavras calmas podiam mover mercados, se aproximou do pesado pódio de carvalho. Os lustres de cristal pareceram atenuar-se ligeiramente, focando a sua luz brilhante no palco, banhando-o num brilho quase reverencial. Ricardo Solis recostou-se na sua cadeira, a lã fina do seu fato bronze, sentindo-se como uma segunda pele. Deu a Penélope um aperto seguro na mão debaixo da mesa, um sorriso largo de autossatisfação espalhado pelo seu rosto. Sentia-se como um imperador romano na sua carruagem triunfal, à espera que lhe colocassem a coroa de louros na cabeça. Prepare-se para aplaudir o seu executivo favorito, sussurrou ele, o seu peito inchado por um sentido de orgulho quase insuportável. Este era o momento, o culminar do trabalho da sua vida, o momento da sua ascensão. O Sr. Pardo ajustou o microfone, os seus olhos calmos de céu de inverno, a percorrer o mar de rostos expectantes. Viu os sussurros, os olhares cúmplices, o drama indiscreto que Ricardo tinha convidado tão descuidadamente para aquela sala. E o seu olhar deteve-se por um momento no lado do palco, onde viu Carmen de pé, serena e silenciosa, uma rainha à espera pacientemente para reclamar o seu reino. «Boa noite», começou Pardo, a sua voz ressoante e clara, captando sem esforço a atenção de todos na sala. «Estamos aqui esta noite para celebrar o sucesso e tivemos muito este ano». Sorriu calorosamente, uma expressão de avô que tranquilizou a sala. «Estou particularmente orgulhoso do desempenho da nossa divisão de logística global, que, sob a liderança de Ricardo Solis, registrou 8 trimestres consecutivos de crescimento recorde». O sorriso de Ricardo alargou-se. Acenou magnânimo, aceitando o louvor como algo que lhe era devido. Era exatamente assim que deveria ser. A equipa de Ricardo otimizou a nossa rede de distribuição europeia, garantiu tarifas de envio sem precedentes no mercado asiático e entregou consistentemente resultados que superaram em muito as nossas projeções. Continuou Pardo prodigando os elogios. Ele provou ser um executivo formidável, um homem de ação e ambição. Ricardo sentiu uma onda de pura adrenalina. Podia sentir os olhos da sala sobre ele, uma mistura de inveja e admiração. Isto era melhor do que ele poderia ter imaginado. Pardo fez uma pausa, tomando um gole deliberado de água no pódio. O silêncio alongou-se, carregado de antecipação. Quando voltou a falar, o seu tom tinha mudado. Era mais reflexivo, mais filosófico. Mas os números numa página, embora impressionantes, não são a verdadeira medida da futura força de uma empresa, disse ele, o seu olhar a percorrer a sala. As margens de lucro e os preços das ações são fugazes. A verdadeira medida de uma empresa duradoura é a visão. A capacidade de ver não só o próximo trimestre, mas o próximo quarto de século. A coragem de pivotar, de inovar, de abraçar a disrupção antes que ela o interrompa a si. Um murmúrio de curiosidade percorreu a audiência. Este era um desvio inesperado. Um brinde padrão a uma promoção estava a transformar-se numa conferência sobre filosofia corporativa. O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente. Isto não fazia parte do guião que ele tinha imaginado. Durante mais de um ano,
declarou Pardo, a sua voz recuperando a sua seriedade. Uma equipa de projetos especiais que opera sob a minha supervisão direta tem estado envolvida numa busca silenciosa e agressiva. Não estávamos à procura de uma empresa para simplesmente adquirir. Estávamos à procura de uma chave para desbloquear o futuro. Estávamos à procura de um salto quântico na eficiência. Uma plataforma preditiva, impulsionada por IA, que não só pudesse gerir a nossa cadeia de suprimentos global, mas antecipar as suas necessidades, direcionar remessas com base em padrões climáticos, instabilidade política e flutuações do mercado em tempo real. Nós encontramo-la. A sala estava a vibrar agora. Esta era uma grande notícia, uma notícia que mudava o jogo, entregue com estilo teatral. Ricardo sentiu um nó de mal-estar a apertar-lhe o estômago. O que era isto? Por que é que não o tinham informado esta noite? A voz de Pardo elevou-se, chegando a um crescendo. Tenho o prazer de anunciar que concluímos a aquisição daquilo que acredito ser uma das empresas de tecnologia mais inovadoras da década. Isto não é apenas um acordo, é uma transformação. A empresa chama-se Auratech. Ao mencionar o nome, o sangue de Ricardo gelou. Auratech. O nome ressoou na sua memória, minúsculo e insignificante. O pequeno hobby de Carmen, a sua base de dados para organizações sem fins lucrativos. Não podia ser. Olhou para Penélope, que simplesmente encolheu os ombros, tão confusa quanto ele. Tinha de ser uma coincidência, uma empresa diferente com o mesmo nome. A Auratech foi construída do zero, em segredo, com uma genialidade e tenacidade que são francamente impressionantes. Continuou Pardo, o seu olhar fixo agora não em Ricardo, mas na direção do lado do palco. Os olhos do velho estavam cheios de uma admiração, genuína e profunda. Foi fundada por uma pessoa com uma visão singular, uma líder que viu um problema global e construiu uma solução que muda o mundo nas horas em que a maioria de nós estava a dormir. Esta pessoa, esta mente, é o verdadeiro futuro da nossa empresa. O nó de mal-estar no estômago de Ricardo era agora um poço de pânico. As palavras descritivas, segredo, visão singular, a trabalhar enquanto os outros dormiam, estavam a pintar um retrato que o aterrorizava reconhecer. A sua mente lutou desesperadamente, tentando rejeitar a conclusão impossível que se estava a formar. Pardo deixou o suspense manter-se por mais um momento. A promoção pela qual estamos aqui esta noite, disse ele, a sua voz agora afiada como aço, cada palavra um golpe de martelo. A liderança da nossa nova divisão de logística avançada depende inteiramente da integração bem-sucedida desta nova aquisição. Os dois são inseparáveis. A armadilha tinha saltado. Os alicerces do mundo de Ricardo estilhaçaram-se. Pardo então sorriu, um sorriso largo e triunfante que alcançou os seus olhos. Portanto, é minha profunda honra brindar por esse sucesso, pelo nosso futuro e pela mente brilhante que o forjou. Por favor, juntem-se a mim para felicitar a fundadora e CEO da Auratech, a nova pedra angular da Solis & Pardo Global. O Sr. Pardo fez um gesto direto para Carmen. Um operador de holofote, claramente informado com antecedência, dirigiu um feixe de luz brilhante e penetrante para iluminar onde ela estava. Por um momento, houve um silêncio atordoado absoluto. Toda a sala, uma entidade coletiva de centenas das pessoas mais poderosas da cidade, prendeu a respiração. O único som era o zumbido distante do ar condicionado. Então alguém começou a aplaudir, um som lento e deliberado. Era Sara, a amiga de Carmen. Outra pessoa juntou-se, depois uma dúzia,
e depois todo o salão de baile irrompeu. Não foram apenas aplausos, foi uma detonação de choque e espanto, um rugido de aprovação pela pura e incrível dramaticidade do momento. Ricardo Solis ficou imóvel, o seu rosto cinzento, uma estátua de ruína. O sorriso presunçoso tinha desaparecido, substituído por uma expressão de boca aberta de incredulidade total. Foi como se tivesse sido atingido fisicamente. O mundo tinha inclinado o seu eixo. A esposa que ele via como um acessório dispensável, a mulher que humilhara publicamente momentos antes, não era apenas um sucesso, como era o seu sucesso. Ela era o alicerce da promoção que ele pensava ter conquistado por si mesmo. Era um rei que acabara de descobrir que o seu trono, o seu castelo e todo o seu reino pertenciam à tranquila bibliotecária que ele tinha desterrado da corte. Carmen avançou com graça para a luz, inclinando a cabeça num modesto reconhecimento do estrondoso aplauso. O seu tailleur pantalão azul meia-noite parecia absorver a luz, fazendo-a parecer incrivelmente poderosa. Os seus olhos percorreram a sala e encontraram os de Ricardo. Não havia malícia no seu olhar, nem um triunfo a saborear, apenas uma declaração calma e clara de um facto irrefutável. Você subestimou-me. O brinde que estava destinado a ser a coroação de Ricardo tinha se transformado na revelação do império da sua esposa e no espetáculo público da sua própria equivocação catastrófica. Os sussurros eram agora um crescendo ensurdecedor, e todas as pessoas na sala entenderam. Ricardo Solis não tinha trazido apenas a mulher errada para a festa. Tinha traído a pessoa mais importante do edifício, e tinha-o feito na noite mais importante da sua vida. O aplauso para Carmen era uma força física, uma onda de som que passou por cima de Ricardo Solis e pareceu prendê-lo à sua cadeira. Durante um longo momento suspenso, o mundo ficou em silêncio na sua cabeça. O rugido da multidão, as luzes brilhantes, o rosto da sua esposa banhado pelo foco. Tudo parecia um pesadelo surreal e meticulosamente elaborado. Sentou-se paralisado, a sua mente a recusar-se a processar a informação. Auratec. E 200 milhões, a nova pedra angular. As palavras ressoaram no espaço cavernoso do seu ego estilhaçado, sem sentido e catastróficas. O seu primeiro pensamento coerente foi de negação total. Isto é um erro. Uma piada. Pardo está a testar-me. Ele examinou os rostos na sua mesa, à procura de um sinal, um aceno, qualquer coisa que indicasse que a reviravolta estava a caminho. Mas não havia piada. Os sócios olhavam para Carmen com espanto. Os advogados pareciam sombriamente satisfeitos. E Penélope? Penélope estava a olhar para ele. A adoração tinha desaparecido dos seus olhos. O brilho ambicioso tinha se apagado. Em seu lugar, havia um olhar de horror nascente, a expressão de alguém que tinha apostado tudo por um cavalo apenas para o ver colapsar com uma pata partida, mesmo antes da meta. Lenta e deliberadamente, ela retirou a sua mão da dele. O pequeno gesto sentiu-se como um veredicto final e condenatório. A negação transformou-se numa fúria cega e ardente. Isto era uma conspiração, um golpe. Carmen, com seus sorrisos calmos e o seu pequeno hobby de informática, tinha estado a planear isto o tempo todo. Tinha conspirado com Pardo para orquestrar a sua execução pública. Sentiu um impulso primário de se levantar, de gritar, de denunciar todos eles, mas os seus membros eram de chumbo. Só conseguia sentar-se e observar enquanto o mundo que ele comandava se reorientava em torno de um novo centro de gravidade. A sua esposa, a festa dele, não se desintegrou, mas reformou-se. Os grupos de pessoas que tinham estado a orbitá-lo agora separaram-se.
A sua trajetória mudou decisivamente para Carmen. Uma fila começou a formar-se. CEOs, gestores de hedge funds, funcionários da cidade, todos ansiosos por felicitar a nova magnata da tecnologia, por obterem uma parte da nova Power Player. Aglomeraram-se à volta dela, os seus rostos iluminados pela admiração e pelo oportunismo. Ricardo tinha se tornado um fantasma na sua própria coroação. Walter Guzmán, o seu rival corpulento, foi um dos poucos que se aproximou da sua mesa. Inclinou-se para perto, o seu hálito a cheirar a champanhe azedo. "Solis!" riu ele, batendo com uma mão pesada no ombro de Ricardo. "Tenho de admitir, todos estes anos pensamos que você era o tubarão da família. Acontece que você casou-se com ele. Parabéns à sua esposa." Ele piscou o olho, um gesto carregado de malícia, e depois seguiu em frente, ansioso por espalhar a história da queda épica de Ricardo. Penélope finalmente levantou-se, os seus movimentos rígidos e robóticos. Ela não olhou para ele, não conseguia. O vestido esmeralda que se tinha sentido como um símbolo da sua chegada, agora sentia-se como um fato de bobo da corte. Os sussurros seguiram-na enquanto ela fazia a sua saída solitária, mas o seu tom tinha mudado. O desprezo anterior estava agora tingido de uma piedade cruel. Ela não era o prêmio do vencedor, era a companheira do tolo. Cada olhar sobre ela era um lembrete do seu erro de julgamento catastrófico. Ela tinha apostado a sua reputação, a sua carreira, o seu futuro num homem que não era um rei, mas uma fachada oca. Finalmente, uma onda de adrenalina quebrou a paralisia de Ricardo. Empurrou a sua cadeira para trás, as pernas a raspar violentamente contra o chão de mármore, e começou a abrir caminho pela multidão. Era um homem possuído, a sua visão focada em túnel, na mulher que lhe tinha roubado a vida. Viu-a perto das portas francesas que davam para a esplanada a aceitar as felicitações de um senador. Não esperou. Agarrou o braço dela, o seu aperto duro e contundente. "Carmen!" O senador encolheu-se de surpresa. Carmen não vacilou. Simplesmente virou a cabeça e olhou para a sua mão no seu braço com uma expressão de profunda desilusão. "Solte-me, Ricardo", disse a sua voz perigosamente calma. O tom mais do que as palavras fizeram com que ele a soltasse, como se tivesse queimado. Ela deu um aceno cortês e apologético ao senador. "Se nos dá licença", e levou-o para a esplanada deserta, o ar fresco da noite, um forte contraste com o calor febril do salão de baile. Os sons distantes do trânsito da cidade preencheram o silêncio entre eles. O que foi aquilo? Finalmente conseguiu afogar a sua voz, uma coisa crua e áspera. "O que raio foi aquilo? Você armou-me uma cilada. Você e aquele velho pardo conspiraram para me humilhar." Carmen virou-se para olhar para ele. As luzes da cidade atrás dela criavam uma auréola à volta da sua silhueta. Parecia etérea, intocável. "Uma conspiração?" disse ela, com um pequeno sorriso de incredulidade nos lábios. "Ricardo, você nunca foi importante o suficiente para uma conspiração. Você era um obstáculo, uma distração que eu tinha de gerir enquanto fazia trabalho a sério. O meu plano, como você lhe chama, consistiu em trabalhar 18 horas por dia durante 3 anos. Envolveu garantir patentes, contratar uma equipa de engenheiros brilhantes e construir algo de valor enquanto você estava em viagens de negócios a Ibiza com as suas assistentes. Nunca se dê ao luxo de pensar que você alguma vez foi o foco da minha atenção." A verdade das suas palavras foi um golpe físico. Ele tinha sido tão irrelevante para ela que ela construíra uma empresa de 1.000 milhões de euros
sem que ele sequer se apercebesse. Auratec. Ele gaguejou. O nome sabia a cinza na sua boca. Você disse-me que era uma base de dados para organizações sem fins lucrativos. Eu disse-lhe que era uma plataforma de logística para organizações sem fins lucrativos. Corrigiu-o ela calmamente. Você ouviu a parte que lhe permitia descartá-la e parou de ouvir. Você nunca se interessou pelos detalhes da minha vida, Ricardo. Apenas em como a minha existência servia à sua narrativa. A esposa que apoia, a anfitriã elegante, o ativo social. Acontece que você estava certo numa coisa. Eu sou um ativo de 1.200 milhões para ser exato. Simplesmente não está no seu balanço. O desespero arranhou-o rasgando a raiva. Mas a minha promoção... Ele engasgou-se. Isso significa que somos o acordo. Carmen, pense nisso. Solis e Solis. Podemos dirigir isto juntos. Podemos ser um verdadeiro casal de poder. Ele agarrava-se a um prego em brasa, tentando enquadrar este apocalipse numa linguagem de oportunidade que ele pudesse entender. Ela olhou para ele, e pela primeira vez ele não viu raiva nem indiferença, mas uma piedade profunda e lastimosa. Era o olhar dado a algo que estava irremediavelmente e irrevogavelmente quebrado. Não há nós, Ricardo, disse ela baixinho. Não há você e eu. Você queimou essa ponte esta noite. Você entrou nesta sala com a sua infidelidade ao braço como uma declaração da minha inutilidade. Você ficou ali presunçoso e orgulhoso enquanto tentava apagar-me da sua vida, à frente de todos os que conhecemos. O que você não parece entender é que você não pode despedir alguém que já se despediu. Do elegante portfólio de couro que ela trazia, tirou um único documento grosso, dobrado cuidadosamente em 3. Estendeu-lhe-o. O meu advogado apresentou o pedido de divórcio esta manhã às 9 em ponto em São Paulo. Estamos legalmente separados. O pedido estipula que a Auratec foi fundada e financiada inteiramente por mim, usando os meus próprios ativos e herança pré-nupcial. É propriedade separada e exclusiva. É inexpugnável. A sua mão tremeu enquanto ele pegava nos papéis. A linguagem legal formal era uma sentença de morte. Quanto à sua promoção, continuou ela, a sua voz clínica e precisa. Alistair Pardo valoriza o caráter e o julgamento acima de tudo. Esta noite, você provou a todo o seu conselho que não possui nenhum deles. Você não só desrespeitou a sua esposa, como humilhou publicamente a CEO da empresa, que agora é o eixo estratégico da sua divisão. Você é um passivo ambulante, falador e gerador de manchetes. As minhas fontes dizem-me que o Conselho realizará uma reunião de emergência amanhã de manhã. Você será despedido por justa causa. Eu sugeriria que lesse a letra pequena do seu contrato em relação à cláusula de moralidade e o seu efeito nas suas opções de ações não adquiridas. Ele olhou para os papéis, depois para ela, o seu rosto uma máscara de devastação total. Tinha perdido tudo: a sua esposa, o seu trabalho, a sua reputação e uma fortuna que ele nem sabia que existia. Tinha voado demasiado perto do sol apenas para descobrir que o sol era a sua esposa, e ela acabara de o deixar queimar. Por quê? Sussurrou ele. A última das suas bravatas tinha desaparecido, deixando apenas a carcaça vazia de um homem. Você acha que foi sobre você? Respondeu Carmen, a sua voz a suavizar-se pela última vez. Isto não foi vingança, Ricardo. Isto foi simplesmente a verdade. Isto é o que eu sou. Você estava tão ocupado a olhar para o seu próprio reflexo que nunca se deu ao trabalho de ver a pessoa que estava ao seu lado. Ela deu-lhe um último olhar persistente.
Foi um olhar de finalidade, de encerramento. Depois virou-se e afastou-se. Um carro preto, o mesmo que esperava por Pardo, estava parado na berma da estrada. O motorista saiu e abriu-lhe a porta. Ela não olhou para trás. Ricardo Solis ficou sozinho na esplanada, o mármore frio sob os seus pés, o pedido de divórcio na mão, sentindo-se mais pesado do que uma lápide. Olhou para o seu próprio reflexo no vidro escuro das portas da esplanada e viu pela primeira vez o que todos os outros viam agora. Não um rei, não um titã, mas um homem pequeno e tolo com um fato caro. Um fantasma a assombrar as ruínas de um império que ele nunca tinha possuído de verdade. Reflexão e chamada à ação. A história de Ricardo e Carmen Solis não é apenas um conto de traição e vingança. É um poderoso lembrete de que as pessoas que subestimamos muitas vezes possuem a força mais surpreendente. Ricardo construiu o seu mundo sobre a arrogância, acreditando que a sua esposa era apenas mais uma das suas posses, apenas para descobrir que ela era a arquiteta do seu próprio império, muito maior. A sua humilhação pública não foi apenas uma reviravolta do destino. Foi a consequência inevitável de um homem que valorizava a imagem sobre a integridade e o poder sobre a parceria. Esta história demonstra-nos que o verdadeiro poder não é o título que detém ou o aplauso que recebe, mas o trabalho silencioso e decidido que faz quando ninguém está a olhar. Prova que o valor de uma pessoa nunca é determinado pela opinião desdenhosa de outra. É a sua vez de opinar. O que você acha do movimento de poder definitivo de Carmen? Você acha que a queda de Ricardo foi merecida ou demasiado dura? Se você estivesse naquela sala, Gero, o que teria sussurrado ao seu acompanhante? Deixe-nos a sua opinião e a sua própria anedota de reviravolta silenciosa nos comentários. Queremos saber o que achou desta incrível reviravolta do destino. Se gostou desta história de hubris e força oculta, por favor, carregue no botão Gosto. Partilhe-a com alguém que ame uma boa história de justiça poética e não se esqueça de subscrever para mais dramas da vida real com reviravoltas inesperadas. O seu apoio ajuda-nos a trazer-lhe mais histórias cativantes todas as semanas. Obrigado por ouvir.